apregou o parecer na indicação número 72 de 2022, autor da indicação Dr. Sérgio Santana, matéria de estudo do papel constitucional da política rodoviária federal com base na segurança pública, previsto no artigo 144, inciso 2º da Constituição, face ao desvirtuamento da sua finalidade e atribuição como órgão de Estado para atuar como órgão de governo. Desvio de finalidade da atribuição constitucional de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas para atuação política e contra o direito ao sufrágio na democracia representativa com respeito aos direitos fundamentais do direito de ir e vir. Necessidade de apuração das responsabilidades dos agentes públicos, observados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o relator doutor Martônio Mon Alverene Barreto Lima, da Comissão de Direito Constitucional, que hoje nos visita direto de Fortaleza, Ceará. Martônio, a palavra é sua. Pelo prazo regimental. Manuel, liberar o... Agora sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros do Instituto dos Advogados do Brasil. O processo, esse parecer teve a minha relatoria na Comissão de Estudos Constitucionais. Eu vou tentar fazer um breve resumo do que foi e do entendimento do parecer. Trata-se de uma indicação apresentada por membro do Instituto dos Advogados, Dr. Sérgio Luiz Pinheiro Santana, requerendo, aspas, com fundamento na previsão estatutária da defesa do Estado Democrático de Direito, na condição de observador do processo eleitoral por parte do Tribunal Superior Eleitoral, a proposta de que o Instituto dos Advogados Brasileiros, através da Comissão de Direito Constitucional, e caso o plenário entenda a pertinência temática, aprofunde estudos sobre o papel cumprido pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente no processo eleitoral de 2022. O processo, então, veio a mim distribuído e eu produzi o seguinte parecer. Até onde é possível enxergar, o cerne da indagação aqui formulada reside no esclarecimento sobre a utilização de parte da burocracia do Estado brasileiro, no caso, a Polícia Rodoviária Federal, em favor de candidato à presidência da República, durante o segundo turno das eleições de 2022. Foi amplamente noticiado o envolvimento da PRF em favor deste candidato, especialmente em razão dos vínculos do então diretor-geral, que ordenou operações policiais no dia das eleições gerais no segundo turno, em 30 de outubro de 2022. As operações foram mantidas pelo diretor-geral após encaminhar ofício às superintendências regionais da Polícia Rodoviária Federal. A mesma Polícia Rodoviária Federal deu continuidade ao planejamento, resultando em operações que atingiram desproporcionalmente a região Nordeste, cujo objetivo era centrar a ação em veículos de transporte coletivo. No âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o Ministério Público requereu o afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal em 15 de novembro de 2023, havendo se instalado a ação de improbidade perante o juiz da 8ª Vara Federal no Rio de Janeiro. E em novembro de 23, o juiz dessa vara entendeu, em novembro de 22, tanto anteriormente como agora. O juiz dessa vara entendeu ouvi-lo, então, o diretor, antes de decidir sobre o pedido do Ministério Público de afastamento do cargo. Tendo em vista que o diretor da Polícia Rodoviária Federal já se encontra com afastamento legalmente instituído para usufruto de férias. O mesmo diretor da Polícia Federal ainda enfrenta o pedido de abertura de inquérito pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal por força da operação de fiscalização de veículos pela Polícia Rodoviária Federal devido à votação do segundo turno. Os fatos contam com notoriedade que não parece ter sido negado pelo governo que findou em 31 de dezembro de 2022. Mas merece destaque, né, as ações judiciais e os atos preparatórios sobre o assunto. Sobretudo o fato de que o caso da Polícia Rodoviária Federal contou com o depoimento de seu antigo diretor-geral onde foi objeto em comissão parlamentar mista de inquérito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23.
Em 9 de agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes decretou, com base nos artigos 240, 311 e 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, então diretor da PRF. Eu passo a enfrentar, portanto, o cerne da pergunta que traz a indicação aqui analisada. O momento primeiro do meu entendimento busca a fundamentação na racionalidade que o pensamento filosófico oferece para que se produzam posições racionais a partir de raciocínio lógico, ou seja, decorrente do uso da razão. Desse modo, a recuperação da atitude da tarefa da filosofia significa a resistência da filosofia contra a realidade que deriva de seus princípios imanentes. A filosofia insiste em que a ação, os objetivos dos homens não devem ser produtos de uma necessidade cega, nem de conceitos científicos, nem de forma de vida social. O impulso pelo conhecimento direciona-se contra a mera tradição e a resignação nas questões fundamentais da existência. Ela, portanto, essa busca da razão tem a ingrata tarefa de trazer a luz da consciência sobre as relações humanas e suas reações de forma tão enraizada que se perceba que nada é natural ou eterno. Max Horkheimer ainda afirma também que, no campo cultural e no campo intelectual, esse raciocínio deve guiar a atividade das ciências. Portanto, a tarefa de dar uma resposta jurídica não escapa dessa exigência de racionalidade contextualizada no mundo concreto, em onde se desenvolvem as relações de todas as formas. Né? Com essas palavras, eu diria que está em discussão também a qualidade da democracia constitucional brasileira e de sua capacidade de dar conta, democraticamente, dos desafios para a sua preservação. Eu destaco as palavras de Norberto Bobbio, para quem a democracia é, sobretudo, um sistema de limites econômicos, políticos e sociais. Desta maneira, tem-se a conclusão de que limites impostos por qualquer sistema democrático se operam por processos também democráticos. Eis a razão pela qual a Constituição e suas leis são resultados de processos amplamente abertos de discussão, o que é o que se procura alcançar na contemporaneidade até mesmo do sistema de controle de constitucionalidade, com a sua perspectiva de sociedade aberta de intérpretes na visão de Peter Heberle. Esse tema, a respeito das garantias da própria democracia, não é novo nem no Brasil, nem no mundo afora. Já se teve exemplos, especialmente de como se pode constituir uma democracia defensiva, principalmente a partir da jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional Alemão e suas ações. Essa teoria constitucional e política, principalmente gestada do direito da constitucionalidade germânico, desenvolveu esse conceito de democracia defensiva, uma democracia que tem a capacidade e a obrigação de defender a si mesma. Não se trata de uma dissimulada compreensão meramente formal da realidade, mas, sobretudo, que se avance no sentido de tentar encontrar o conteúdo de ações e, claro, em se tratando da administração pública, a análise do conteúdo de cada finalidade neste sentido. Portanto, pense que a democracia é um sistema de limites internos e externos, né, e os primeiros serão fixados pelo sistema representativo de eleições no interior dos Estados livres. E o segundo, externos, né, será respeitado por aquilo que já na Paz Perpétua de 1795, Immanuel Kant dizia, né, ou seja, um direito cosmopolita. Essa breve recuperação do pensamento humano e da atualidade sobre uma rápida orientação jurisprudencial moderna serve para lançar luzes a respeito de discussões que não se podem mais adiar. Essas democracias exigem a necessidade
de materializar concretamente aquilo que são os seus limites. Certamente que o referido panorama não permaneceu desapercebido, né, a partir das perspectivas que se começaram com janeiro de 2023. Não me parece esta a maior dúvida que o episódio a envolver a Polícia Rodoviária Federal e seu então diretor-geral é revelador de tentativas de ameaça da democracia brasileira. Os detalhes do que ocorreu necessitam de esclarecimento sobre o rigor do devido processo legal e da ampla defesa, os quais, como se disse, estão a cargo das autoridades judiciárias. Nesse sentido, entendo que se deve aguardar os desfechos de tais iniciativas processuais para que sejam aplicadas as sanções devidas. A redemocratização do país, com sua Constituição de 88, passa não somente pelo exercício da soberania popular e sufrágio, mas pelo fortalecimento de confiança nas instituições republicanas e, claro, o amadurecimento da cultura democrática. É neste sentido, portanto, que eu julgo que o que se deu no Brasil durante as eleições de 2022 parece não ter deixado dúvida de que significativos setores da sociedade ainda resistem à aplicação ampliada de uma democracia. Neste sentido, né, passo adiante, eu entendo que o que tivemos, que aconteceu na normatividade, quando nem essa normatividade é observada ou se acha esvaziada por operações que aparentemente apontam um caminho para a democracia, mas que, quanto ao seu conteúdo, a ameaçam, esse ponto, o enxergar desse ponto produz toda a diferença, uma vez que identificar os elementos comprovadores da intenção concreta de os órgãos da administração pública exige maior esforço para sustentar essa racionalidade que se dê explicação. O texto constitucional não poderia ser mais concatenado internamente a não deixar que astúcias da política comprometam e prejudiquem o seu conteúdo material normativo. Está-se diante de um ordenamento jurídico constitucional único, com garantias modernas a indivíduos, à coletividade, para atender-se às exigências de implementação dos direitos e garantias que o constitucionalismo vigente estabelece. Eu, por outro lado, entendo inexistir impedimento de que esta Comissão de Direito Constitucional do IAB desenvolva estudos mais acurados sobre o fato narrado. As ações judiciais ainda estão em curso, com a garantia do devido processo legal e ampla defesa. Eu entendo que o Instituto dos Advogados deve, sem dúvida, aguardar o julgamento de tais processos para que se constate a procedência ou não do que aqui se falou, no sentido de que há nítidos indícios de utilização da administração pública federal quanto pleito eleitoral para a desigualdade da disputa do cargo de presidente da República, nesse caso, de utilização da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. A utilização da burocracia do Estado para fins eleitorais em favor de qualquer candidatura se constitui em grave ilegalidade. Por razões óbvias de clareza sobre o tema, eu deixo de tecer maiores considerações em razão da vasta doutrina e jurisprudência sobre o assunto, tão bem discriminado já em textos legais e decisões judiciais. A fartura com que o constitucionalismo e o administrativismo brasileiro têm reproduzido amplas reflexões sobre a matéria foi capaz de desencadear formulações a respeito de tais ocorrências que atualmente analisam condutas de gestores públicos específicas, o que, em última análise, tem servido para alimentar a busca da tradição da transparência republicana, principalmente em eleições nacionais. Eu refiro-me especialmente às inúmeras formas de tentativas de uso ilegal da administração pública federal em favor de candidaturas que têm sido identificadas e devidamente qualificadas por doutrina e jurisprudência. Por tal quadro, parece-me despiciente que se recorra a esse ponto para análise do caso da Polícia Rodoviária Federal em 2022. Ou seja, as denúncias que foram apresentadas e trazidas ao IAB, parece-me que são claras no sentido de demonstrar, pelo menos, a fundada suspeita da existência deste fato.
Eu destaco, por fim, que a inserção social e o papel deste IAB na sua função histórica de defesa do Estado Democrático de Direito, como ator historicamente reconhecido no Brasil, autoriza que, sob seus entendimentos, seja dada ampla publicidade. Se trata de temas a envolverem a institucionalidade nacional, bem como a defesa da ordem e da democracia, parece-me inteiramente razoável que o IAB dê ciência de suas deliberações à esfera pública, o que, por certo, envolve tanto o espaço público como aquele social. Desta maneira, eu não vejo obstáculos a que o IAB, caso assim entenda, envie cópia deste parecer às autoridades competentes, onde restam externadas as sinceras preocupações com que o sempre presente risco que corre a democracia brasileira, o que faz imprescindível a apuração da responsabilidade da autoridade que dirigia a Polícia Rodoviária Federal. Diante do exposto, o meu parecer é pelo seguinte ponto: pela resposta afirmativa à indicação, no sentido de que deve esta comissão, este instituto, desenvolver estudos, dando-lhe ampla publicidade com acompanhamento, em especial, dos processos judiciais a envolverem a questão, o que, salvo melhor juízo, possibilitará um mais firme entendimento do IAB sobre a matéria após o julgamento final das mencionadas ações judiciais. E segundo, pela ciência deste parecer, aos senhores presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ministro da Justiça, procurador-geral da República, advogado-geral da União e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, bem como o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Em resumo, senhor presidente e demais membros, eu entendo que são claros os indícios de utilização administrativa para favorecimento ilícito de candidatura. Entendo que a indicação, pela resposta afirmativa à indicação, porém, claro, com o acompanhamento dos processos judiciais ainda em andamento, e, por fim, de que este IAB dê ciência às autoridades elencadas deste parecer, caso seja aprovado. É meu posicionamento, senhor presidente. Obrigado, Antônio, obrigado. Em discussão. Leila Bittencourt primeiro, depois Joicimar. Mais ninguém? Então, mais alguém? Mas a gente vai... Boa noite. Boa noite a todos, senhor presidente. Parabenizo pela aquisição do doutor Martônio ao Instituto dos Advogados Brasileiros, que ele, nos últimos tempos, é o que há de melhor em termos intelectuais. Ele passeia com uma desenvoltura extraordinária. O Roberto Bobbio, Kant, Vanderlei Guilherme de Souza, que, aliás, foi meu colega na Aliança Francesa, um grande intelectual. Ele passeia pelo Peter Haberlis sobre as sociedades, a sociedade aberta de intérpretes, com muita desenvoltura e muita eficiência, e, principalmente, com muita simplicidade. Né? Ele faz tudo isso de forma muito simples, como quem diz: eu vou ali beber um copo d'água. Tal o conhecimento profundo que ele tem com todos esses autores. E ele me encantou quando ele citou o Horkheim. E me tornei fã de carteirinha do Dr. Martônio. Meu marido está aqui, está morrendo de rir quando eu digo isso. Eu virei fã de carteirinha do Dr. Martônio quando ele fala do Horkheim, né, que escreveu. Ele citou um texto que eu ia citar, que ele cita no parecer, mas não precisa, porque ele já mencionou, né, o Horkheim, que escreveu a teoria tradicional e a teoria crítica, que é a teoria da transformação social, com a qual o Dr. Martônio parece, tudo indica, que se afina, e eu também, daí eu ter me tornado uma fã de carteirinha dele. E ele faz isso com muita desenvoltura, com um conhecimento profundo. Depois, ao final, ele traz um texto muito incrível, e ele faz tudo isso com uma sofisticação intelectual e, ao mesmo tempo, ele associa a nossa realidade. E isso é fantástico, porque tudo que ele traz, tudo que ele cita,
não é isolado, é ligado à nossa realidade, ao Brasil de hoje. Então, para fazer isso, é preciso ter uma inteligência e uma sofisticação intelectual muito grande, e que ele demonstra. Então, eu sugiro, ao final, ele cita algo muito interessante, a minha pronúncia em alemão é horrível, meu marido está aqui me corrigindo, porque ele viveu na Alemanha há tempo, então o meu alemão é péssimo. Quando ele menciona o Reinhard Kuhn, né? E se referindo ao Brasil, ele aplica quando diz que uma pequena classe média que mantém adoração aos fortes e ódio aos fracos caracteriza-se pela estreiteza, mesquinhez, hostilidade, fragilidade, até avareza. Seu conceito de mundo é estreito, suspeitava e odiava estranhos, invejava seus próprios conhecidos, espiava-os, encobria sua inveja na forma de indignação moral. Toda a sua existência foi buscada na pobreza mental e econômica. Né? Isso ele traz já ao final. Então, eu sugiro, senhor presidente, faço duas propostas. Uma, que seja aprovada por aclamação. E a segunda, se for possível, que seja publicada na revista do Instituto, ou como parecer, ou ele só muda a forma e dá como artigo, porque esse conteúdo não pode ser perdido. Tal a consistência e a sofisticação intelectual do doutor Martônio. E a terceira sugestão é que o meu presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor Miro, aproveite muito, que use e abuse dele sempre que ele permitir, para fazer outros pareceres, porque o Instituto é isso, é qualidade intelectual, sofisticação intelectual, não é outra coisa a não ser isso. Então, parabéns, doutor Martônio, e a minha sugestão ao presidente, doutor Sidney Sanches, é esta: nós temos uma joia rara no nosso instituto que devemos usar e abusar em proveito da justiça social, da igualdade e de um país mais justo. Obrigado, doutora Lívia. Deixa eu ver agora. Boa noite novamente. Eu saúdo o doutor Martônio, cujo parecer enriqueceu muito os debates dentro da nossa comissão. E aproveito o ensejo para saudar o doutor Miro Teixeira e a doutora Leila Bittencourt, presidente e primeira vice-presidente, respectivamente, da nossa Comissão de Direito Constitucional. Presidente, eu acho que esse parecer ele foi muito adequado, muito feliz, que ele, apesar da indicação citar um fato concreto, um episódio concreto, né, que foi a eleição, o segundo turno de 2022, ele consegue separar a questão da apuração penal. Os fatos têm implicações criminais, administrativas, que não nos cabe aqui. Fatos concretos não são nossa alçada. Mas ele pega o episódio para falar da questão, em tese, do aparelhamento, da utilização indevida da Polícia Rodoviária Federal, cujo desiderato está no parágrafo 2º do artigo 44, né? É o policiamento ostensivo das rodovias federais e só. Não foi o que aconteceu. Houve uma instrumentalização evidente, o parecer consegue deixar isso claro, sem que, repito, adentre episódios que não seriam pertinentes citarmos. Obrigado. Obrigado, Gilcimar. Mais alguém? Castelar. Doutor Castelar. Se mais esclareceu sua pergunta? Não esclareceu. O esclarecimento que eu gostaria do ilustre relator é o seguinte, porque agora, no final, eu concordo com todos os elogios que foram feitos à forma do parecer, ao seu conteúdo e à sua forma. Apenas com relação às conclusões finais, que o doutor Martônio ele sugere o acompanhamento desses processos. A indagação é como se daria no âmbito aqui do Instituto, qual é a sugestão que ele dá, porque nós não temos vamos dizer assim, um escritório que acompanhasse. Quer dizer, se isso significa que nós devemos nos habilitar com amicus curiae, o que exatamente Sua Excelência pretende quando ele sugere que o Instituto acompanhe o desenvolvimento dessa causa. O acompanhamento processual, como a gente faz nos escritórios de advocacia, porque, afinal das contas, é uma ação penal. Como é que nós faríamos isso? Como é que nós operacionalizaríamos isso?
É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Castelo. Antes de passar a palavra ao doutor Martoni, eu acho que quando ele fala em acompanhamento em outro sentido, enfim, de manter, aguardar, enfim, sem fazer nenhum juízo prévio, alguma coisa, enfim, mas, enfim, eu vou passar a palavra para o doutor Martoni para fazer o esclarecimento e, na sequência, tem mais alguém para falar? Não, né? Não, só Na sequência, acesso ao indicante, tá, ok. Doutor Martoni, a palavra é sua para o esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço com sinceridade as palavras da doutora Leila, todas as outras que foram feitas pelas generosas palavras, e gostaria de informar ao doutor Castellari que é exatamente isso. O acompanhamento nós fazemos quando sair a decisão, quando for publicada a decisão, quando se tiver dado trânsito em julgado, quando ocorrer os atos processuais. Porque isso, creio eu, hoje é fácil, ou relativamente fácil, através de muitos sites jurídicos que dão a informação e muitos colocam o acesso à decisão. Portanto, entendo eu que nós acompanhamos nesse sentido. O meu parecer faz essa separação, como foi lembrado aqui pelo ilustre membro do IAB, ou seja, parece-me que há indícios claros da utilização da administração pública para favorecimento de uma determinada candidatura, mas isso está sendo apurado pela Justiça. Então, nós acompanhamos isso no sentido de que, quando forem publicadas decisões, quando forem publicados início de cumprimento de penas ou algumas coisas desse sentido, o IAB acompanha isso para ter uma posição definitiva. Por enquanto, tem os indícios, o IAB deve, do ponto de vista de garantia da democracia e de preservação de disputa, de igualdade de disputas eleitorais, deve se pronunciar contra esse tipo de expediente, claro, porque isso viola a Constituição. Então, meu pai diz para que acompanhemos isso nessa perspectiva, como falou o presidente, mas, ao mesmo tempo, reconheçamos, né, de que esta utilização, como amplamente noticiada, e nas peças processuais que nós tivemos acesso até o momento, elas falam de forte indício. Portanto, o Instituto pode externar a sua posição no sentido de que defende a democracia, de que o processo deve garantir no devido processo legal, de que os atos praticados até agora processualmente são atos que se encontram dentro do limite da ampla defesa e devido processo legal. Obrigado, doutor Martoni. Se me permite, por licença. Quem na sala virtual queira fazer manifestação, não se inscreva no chat, não. Levanta, toca na mãozinha que vai à ordem, como a Leila Bittencourt fez anteriormente. Tem mais alguém na sala virtual que quer se pronunciar? Por favor, tocar na mãozinha, na parte inferior da barra. Não, no Não chat, tem? não, no chat conta o doutor Rodrigo, ele não está conseguindo fazer. Então, tudo bem. Levanta a mão, Rodrigo, então aqui assistir. Por favor. Isso, perfeito. Então, pode passar a palavra para ele. Oi? Bom, boa noite. A mãozinha não está aparecendo para mim. Não tem problema. Procurei e não a achei. Ok. Até levantei ali, botei uma figura no chat da mão até para tentativa de substituí-la. Mas eu vou ser muito breve. Primeiramente, dizer que é uma alegria retornar ainda aqui na virtualidade a participação dos plenários. Tenho me dividido entre o término, finalização da tese de doutorado e, consequentemente, as outras atribuições, mas não poderia deixar de dizer da alegria que sinto ao nosso presidente, Sidney Sanches, de vê-lo e poder participar agora da terceira, né, reunião que Vossa Excelência conduz, e a todas e todos os presentes. Queria dar um beijo grande na Leila, dizer que eu fiquei muito emocionado de te ver, Leila. É muito bom te ouvir todas e todos aqui, ver Miro, e era mais para consagrar a alegria que eu tenho de estar ao lado de cada um e cada uma de vocês. Brilhantes pareceres do Marcelo, brilhante parecer do Martônio, e eu tive a mesma dúvida do Castelar, Martônio, sobre de que maneira nós instrumentalizaríamos, né, tão importante e relevante manifestação tua. Tendo que teu parecer foi muito preciso na identificação dos indícios. Ainda não tenho uma formação, porque confesso que fiz uma leitura rápida sobre a questão da suficiência indiciária, mas a tudo indica que ela há,
eu não conheço o processo, né, ou as investigações em curso, mas vi nas tuas explicações uma perspectiva muito própria de responsabilização criminal, inclusive, né, e necessária. Agora, pensei muito também como Castelar de que maneira isso seria instrumentalizado. Pelo que entendi, o que você propõe é a expedição, então, de uma nota ou de petições no curso das investigações em curso ou de processos. Eu só queria mesmo um esclarecimento nesse sentido e poder saudar todas e todos. Um beijo grande de coração. Rodrigo, Martoni, se eu estiver equivocado, enfim, Vossa Excelência me corrija, pelo que eu entendi do parecer. O parecer, enfim, vai no sentido de que há, sim, né, um desvirtuamento, né, das atividades constitucionais por parte da Polícia Federal, ou seja, e a partir do exemplo trazido no parecer, sem prejuízo, né, do respeito ao devido processo legal, enfim, que irá concluir pela, né, criminalização do ato ou não. Então, ou seja, nós não vamos fazer pelo que eu entendi, nós não teremos e nem podemos ter uma atuação direta nos inquéritos, enfim, ou no processo de investigação em curso, ou no processo penal, caso já esteja essa fase. Enfim, mas nós iremos acompanhar para nos certificarmos de que houve sim, efetivamente, em linha com o que indica, né, o entendimento do desvirtuamento da utilização das atividades da Polícia Federal, por meio, né, da conclusão do processo investigativo que haverá. Então, seria um mais para ratificar o outro. Eu acho que é isso, né, doutor Martoni? Então, Vossa Excelência, né, verifica que houve sim, né, ao longo dos últimos anos, um uso indevido, e que pode vir a ser confirmado, né, com um exemplo prático dado, né, numa apresentação da indicação. Então, Rodrigo, no final, vamos fazer as duas coisas, enfim, né, vamos encaminhar no sentido de que de preservar as atividades da Polícia Federal nos modos estabelecidos pela legislação e pela Constituição, e paralelamente, nos certificarmos, né, de que houve a utilização indevida no exemplo prático dado pelo indicante. O que fez a confusão foi o indicante. A verdade, eu cheguei a essa conclusão agora, enfim, que o indicante fez a confusão e vai esclarecer agora. Senhor presidente, integrantes aqui desse sodalício, aqueles colegas que estão virtualmente, queria dar meu boa noite e parabenizar nosso querido Martoni, porque o Castelar está usando cabeça de criminalista e eu vou usar cabeça de constitucionalista. A indicação é clara, o parecer foi brilhante, os debates na comissão também. E isso concretizou com uma proposta muito simples, que é o seguinte: houve uma identificação de que houve inconstitucionalidade, desvio de conduta, desvio de finalidade, que houve um atentado às atribuições constitucionais do que seria uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal, uma atribuição de política de governo, ao invés de atuar como política de Estado. Isso foi identificado e está sendo enviado para autoridades cabíveis, demonstrando a preocupação do Instituto. Nós não vamos acompanhar nada, porque, inclusive, se fosse o caso, eu teria colocado na indicação se seria a hipótese de ingresso de amigos cura, etc., etc. Não tem essa questão. A questão é justamente a identificação desse desvio de finalidade, das inconstitucionalidades, e enviar para as autoridades competentes. E é claro que, se tiver alguma questão futura, a gente pode ter uma outra indicação como desdobramento. Muito obrigado. Senhor presidente, Alô. Bom, obrigado, indicante. Enfim, ponho... Quem? O relator quer fazer o uso da palavra? Não, né? Sim, senhor presidente, muito obrigado. Era apenas para ratificar as palavras de Vossa Excelência, no sentido de dizer que esse é o sentido de dizer acompanhar. Eu queria só fundamentar rapidamente por que nós chegamos a isso. O requerimento que chegou a nós da comissão foi sobre que o IAB se manifestasse especificamente sobre esse caso. Esse caso está em processo judicial ainda, nós estamos tramitando. Ocorre que o material que se tem até agora, principalmente a decisão sobre a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal
A manifestação do Ministério Público e as manifestações judiciais a respeito no Supremo Tribunal Federal, né, são o fundamento daquilo que eu disse, dos indícios. Ou seja, a nossa conclusão foi objetivamente baseada naquilo que está na lei. Ou seja, há indícios disso. Há indícios de que aconteceu isso, de que houve a instrumentalização da administração pública em favor de uma candidatura no pleito de outubro de 2022. Isso o IAB não pode deixar de ver. Por outro lado, o IAB deve aguardar. Ele deve aguardar o desfecho judicial claro para ter uma posição nesse sentido. Em nome, esse aguardo e esse acompanhamento, em nome da tradicional posição do Instituto dos Advogados de Defesa da Democracia. Então, esse foi o conteúdo, né? E esse é digamos, o sentido do termo de um dos pontos que eu fiz a respeito de acompanhamento. Não, está claro, enfim, então, acho que ficou claro já. Acho que podemos pôr em votação. Uma ponderação que o Castelar falou, que em caso concreto, processo em curso. O doutor Castelar fez uma ponderação aqui que eu acho que a gente tem que parar e me refletir, porque a gente está falando sobre um caso concreto, um processo em curso, em que nós estamos emitindo um parecer. Não é uma questão abstrata, não é um projeto legislativo, a gente está emitindo um parecer sobre um projeto, sobre um processo. Eu acho que não. Tem uma questão de uma coisa que antecede. O que provocou a indicação foi um caso concreto. É objeto de investigação. Sim. Mas o fundamento principal do parecer é com relação às atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Certo, mas esse parecer vai ser enviado para o processo. Não. É um posicionamento para encaminhamento, enfim... Institucional. Vai caminhar para o Conselho Federal, enfim... É um encaminhamento institucional. Para a Polícia... os caminhamentos... Não, é diferente. Não, a gente... Mas Castelar... Pega esse parecer, junta na ação penal. Olha lá, o Instituto dos Advogados está se posicionando aqui, dizendo que é crime. Essa que é a minha preocupação. Essa que é a minha preocupação. Pega um cri-cri, o Ministério Público, é danado. Não estou entendendo a sua preocupação. Vai para a ação penal. Olha lá, o Instituto dos Advogados, lá, por unanimidade, está dizendo que tem crime aqui sim. Porque ele falou em indícios, ele falou agora que tem indícios da prática, enfim, então eu acho complicado a gente se manifestar num caso concreto assim. Ô, Castelo, nós já estamos na fase de debate. Isso aí seria uma indicação. Bom. O problema é que nós estamos discutindo. A indicação foi aprovada. Essa discussão que o pessoal está em casa entender. Eu estou aqui colocando a seguinte questão de ordem. Nós não estamos... O Castelar está levantando a questão que é... mas pode acontecer de alguém utilizar esse parecer numa questão, no caso concreto, criminal. Porém, não é o momento agora mais, porque, na verdade, nós temos uma indicação que foi aprovada, um parecer que foi analisado por uma Comissão de Direito Constitucional, foi debatido. O presidente esclareceu bem, como o indicante esclareceu, e também o relator. Qual é a questão? A questão é, em tese, houve uma situação notória, fato notório. Qual foi o fato? A Polícia Rodoviária Federal, no processo eleitoral, atuou como uma entidade, né, de defesa do Estado. Ela atuou na defesa de um governo. Essa é a questão. E o parecer concluiu. Esse comportamento da Polícia Rodoviária Federal caracteriza desvio de finalidade. Ponto. Aí o parecer ressalvou. Questões isoladas, criminais, administrativas, fica para uma outra análise futura. Isso no parecer está claro na conclusão. Eu e o Sidney discutimos sobre isso aqui quando estava exatamente sendo apresentado o parecer. Eu acho que ficou claro, Castelar. Não tem indicação para caso concreto de natureza criminal, nem culpabilidade de ninguém. Simplesmente um comportamento institucional de uma polícia que foi, né, teve um desvio de finalidade. É só isso. E é fato notório. Não há... Ninguém contesta isso no país. Isso aconteceu.
Isso aconteceu. Está em votação. Enfim, já tem aqui a enquete no virtual e, enfim, o plenário. Alguém queira... Em votação. Aqui no plenário. Então por maioria, né, alguém mais vai votar contra? Não? 3. A gente mantenha isso aqui posicionamento. Publicar, diversidade é ótimo. Ninguém tem dúvida. Não, mas gente, tem uma questão objetiva. Temos um parecer. E, né, que está em votação. Então, não tem nenhum problema votar contra ou a favor. Enfim, está em votação. O plenário virtual está votando, acho que já acabou. E aqui, presencialmente, tem... Então, tem 3... Então, por maioria, aprovado.